capítulo 1, versículo 10. Acompanhei na sua versão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que Deus nos abençoe, ouvindo a oração do seu servo e ouvindo a sua oração também. Pode sentar. Irmãos, vamos voltar a esse texto. Já andamos nele, andamos um pouco mais, e a hora que o Tancredo projetou aí o tema, eu acho que nós vamos mudar ainda um pouco mais. Porque, na verdade, eu deveria fazer uma pergunta à igreja, né? É possível continuarmos unidos dentro daquela visão de 1 João? É possível continuarmos unidos, irmãos, como igreja do Senhor Jesus? Estamos nos aproximando aí para o ato da eleição em todo o país. A coisa já começa a ferver, não é? Há uma panela de pressão na sociedade brasileira. Os olhos do mundo estão voltados para cá. Nós temos embates e debates, e uma hora você pensa de um jeito, daqui a pouco alguém está querendo convencer você a pensar de outro jeito. Há poucos dias, uma empresária acabou dando uma entrevista e falou uma coisa que chocou parte da clientela. A pergunta foi como ela convivia com amigos e parentes que pensam diferente dela. E ela zerou, não há relacionamento. E ofendeu as pessoas, parentes e amigos que pensam de um modo diferente. Irmãos, estou orando para que, olhando para o texto nesta manhã, nesse momento de meditação, possamos trazer a palavra para dentro de nós e colocarmos em prática, porque nada de fora pode entrar na comunhão e desbaratar a comunhão da igreja. Nada de fora. Uma coisa que eu gostaria assim que ficasse bem claro: nada de fora. Se você pensar assim, você pode estender isso ao relacionamento conjugal, à vida em família, ao relacionamento com amigos, o trabalho na empresa, sabe? Há um grupo de relacionamento. Então, há regras e há acertos e alianças nesse grupo de relacionamento. Então, se a coisa realmente é fiel, é aliançado, nada de fora pode entrar e causar ruptura aí dentro. O apóstolo Paulo, em torno do ano 55 a 57 depois de Cristo, de acordo aí com os estudiosos, escreveu esta carta endereçada a Corinto, que era a capital da Caia, uma cidade grande. Vamos imaginar aí Fortaleza, uma cidade grande, 2 portos faziam com que fluísse o comércio de uma forma extraordinária. Então havia ali um encontro de culturas e era muito movimentado. E como toda cidade grande, um monte de problemas também. Não tinha problema de trânsito, mas havia a imoralidade, o paganismo, a idolatria. E o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, mais ou menos uns 5 anos antes de escrever essa carta, ele tinha estado aí e tinha visto, através, lógico, da orientação do Espírito Santo, a grande oportunidade, porque ele via todo aquele movimento e aí então viu, aqui o evangelho vai florescer. Entendeu? Difícil, cidade grande, os problemas, mas olha quanta gente vindo para cá e o evangelho pode alcançar, transformar essas vidas e aí então o evangelho vai expandir. Essa é a visão do apóstolo Paulo. E já no início da carta, nós identificamos aí a autoria, dos versículos 1 a 3, ele faz a saudação à igreja e cita Sóstenes, que nós vamos ver citado lá em Atos, capítulo 18, versículo 17. Quem era Sóstenes, o companheiro de viagem de Paulo? Era um ex-judaizante, era um chefe de sinagoga. Saulo, perseguidor do evangelho. Aí o Senhor Jesus alcança. Não sabemos bem se o trabalho de Paulo alcançou Sóstenes, mas o fato é que alguns da sinagoga estavam se convertendo, e aqui é citado Sóstenes, e aqui nós temos 2 ex-judaizantes, né, citados aqui no início da carta. Ele não está só, e a visão é pregar o evangelho
para que o evangelho se esparrame por toda a terra, apesar das dificuldades humanas. Então, 1 Coríntios, aí, um pouquinho mais para frente, versículos 4 a 9 do capítulo 1, ele exclama com ações de graças. Ele fundou aquela igreja, ele recebe notícias, há problemas, a gente vê, né, nas duas cartas. Me lembro que o pastor João Paulo já pregou nesse texto, não sei se ele ou eu, nos lembramos que há aí uma inferência de uma terceira carta, né? Mas há uma especulação. O fato é que essas duas cartas tinham um objetivo bem claro. O apóstolo Paulo ama esta igreja e quer ver essa igreja transformada. Mas aí, até o versículo 9, há uma expressão de espírito de gratidão, é um envolvimento, é a linguagem pastoral, amando a igreja e reconhecendo esta igreja como o fruto do trabalho do amor de Deus. E então, a partir do versículo 10 até o versículo 17, ele vai fazer algumas exortações, e o apóstolo Paulo tem um objetivo bem claro. Ele escreveu esta carta aqui em resposta a alguns problemas que havia na igreja. Então, no restante desses versículos do capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 16, ele vai tratar dos problemas da igreja sem esquecer de ensinar a doutrina. Se destaca aí 1 Coríntios, capítulo 15, que é considerado como uma bandeira, a base doutrinária para a nossa doutrina da ressurreição. A ressurreição de Cristo e o desdobramento dessa ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando a igreja e, ao mesmo tempo, firmando a igreja nas doutrinas, mas nós vamos olhar aí para o versículo 10 e buscando entender nas palavras do apóstolo Paulo orientações para nossas vidas no dia de hoje, como igreja, sobre aquilo que é perigo e que pode ameaçar, irmãos, os nossos sonhos. Vocês estão orando pelo planejamento da igreja? Há uma luta muito grande, ministério pastoral, daqui a pouco o conselho, e aí a pouco nós vamos reunir as lideranças. Na segunda quinzena de julho você vai ter aquela esteira que nós queremos que seja o planejamento até 2026, mas tudo isso pode estar ameaçado pela falta de unidade, por aquilo que pode quebrar o nosso pacto de comunhão. João Calvino, comentando sobre esse versículo 10, escreveu o seguinte, vai projetar aí? Vai. Preste bem atenção nisso. Então só haverá unidade cristã entre nós quando não houver apenas um bom acordo quanto à doutrina, mas também estarmos em harmonia em nossas afeições e disposições e, portanto, em todos os aspectos de uma só mente. O objetivo da carta, e meu objetivo nessa manhã com este sermão, é entender que nós precisamos tratar doutrinariamente, precisamos conhecer as doutrinas, fazemos isso, né? Até ensino à distância nós estamos tendo na IPF, com um grupo de irmãos que já são membros há pouco tempo na igreja, outros que se tornarão membros. Então é importante a gente conhecer. O pastor João Paulo tem batido nas últimas mensagens dele nesse sentido, né, da gente entender que não é a letra, que não é o tipo, que não é a forma, mas a essência que nós temos do ensino e do evangelho, e que é tão simples. Então, o que nós temos aqui é esta orientação para que nós conheçamos realmente as doutrinas, estejamos firmes, mas sejamos também fiéis a Deus nos nossos relacionamentos, nosso modo de vivermos como irmãos. Então, ele combate em toda a carta o tipo de vida espiritual superficial. Ele quer que o crente seja maduro, não é? Ele quer que o crente se desenvolva, mas que expresse através do amor fraternal o sinal de que é uma igreja que pertence a Cristo Jesus. Então, fica assim ainda o tema, é possível sermos unidos, mas para quem anota, é possível continuarmos unidos, né? E aí vamos para a primeira resposta desta manhã. Sim, porque somos de Cristo Jesus. Veja aí a parte A do versículo. Ele diz, rogo-vos, irmãos. Aqui, depois da saudação que ele faz, a saudação linda até o versículo 9, e ele se identifica, a partir do versículo 10, ele vai desdobrar agora, e esse rogo-vos aí tem a força de chamar a atenção para algo, sabe? Quando você diz assim, mais ou menos quando a gente diz assim, olha para mim quando eu estou falando. A minha netinha veio do Paraná, mas já está cearense.
O meu netinho é cearense, né? Kaique, bonitinho, cabeça grande. Começando a querer falar, mas a Naomi já fala. E outro dia ela estava na mesa, contando alguma coisa, e a minha cabeça estava longe. Estava preocupada com alguma coisa. Eu achei que ela estava falando com o pessoal da mesa, quando de repente ela deu um tapinha na mesa e falou assim: olha para mim, mocho. E falou o mocho fechado, sabe? Com entonação, não é? E eu levei um susto naquela hora, porque disse: olha para mim, vô, estou falando com você. Então, nesse sentido, rogo-vos, assim, olha para mim, preste atenção. Eu vou falar uma coisa muito importante. Eu imagino aqui, não que ele tenha feito, mas eu imagino pela força da expressão, uma pessoa, sabe, de joelho, sabe, dizendo: por favor, olhe, preste atenção. Fazemos isso diante de Deus quando estamos orando. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, mas a força da intenção é isso. Mas Paulo, ele não roga baseado na força da sua credencial apostólica. A base que ele usa é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele roga à comunidade que ele fundou e a qual ele pastoreia de longe, mesmo sem ter os recursos que nós temos hoje. Ele roga aqueles homens e mulheres de nações diferentes, que tinham vindo de religiões diferentes, havia judeus ali misturados também, e ele coloca como base quem? Jesus Cristo. Ele não diz: olha, vocês prestem atenção, eu que fundei essa igreja, eu conheço vocês. Em alguns momentos ele faz isso, mas a base é o Senhor Jesus. Veja em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3, aí na íntegra a saudação que ele faz. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus é a base de tudo isso, como Ele é o Senhor de todos, e Ele então foi crido e recebido por aqueles homens e mulheres como sendo o Salvador, então o apóstolo Paulo descansa sobre essa exortação que ele vai fazer, o nome de Cristo Jesus, a conversão a Cristo Jesus. Irmãos, ele está se dirigindo a homens e mulheres que ele crê são pessoas alcançadas pelo Evangelho e foram trabalhadas pelo Espírito Santo para confessarem Jesus Cristo como Salvador. Por que é importante a gente entender isso aqui? Porque quem ainda não tem Jesus no coração não vai entender. Essas palavras do apóstolo não fariam o menor sentido e não fizeram o menor sentido para pessoas que estavam na igreja, mas que através dos comportamentos de alguns combatendo o próprio apóstolo Paulo, não demonstravam realmente ter Jesus como Salvador. Então é como se fosse uma senha dada pelo homem, usada pelo homem de Deus, melhor dizendo, dada pelo Espírito Santo. É o nome de Jesus, é em nome de Jesus, e aí então a atenção se volta e se abre para aquele momento. O mesmo apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O rogar aqui é no sentido de dizer, a unidade está baseada no nome de Jesus, no domínio de Jesus. A conversão a Cristo Jesus, prestem atenção nisso, irmãos, a conversão a Cristo Jesus é que vai levar os convertidos em Cristo Jesus a se converterem uns aos outros. Ficou meio filosófico, né? Mas depois eu vejo na gravação como é que ficou. Vou repetir aqui. A conversão a Cristo Jesus vai trabalhar cada vez mais nesse processo que a gente chama de santificação, que é a obra do Espírito Santo, que vai fazendo a gente crescer. Então, a conversão a Cristo Jesus é que vai trabalhar nos convertidos a Ele a se converterem
uns aos outros. É esta base que ele coloca aqui, e nós podemos responder: é possível sermos unidos? É possível conservarmos a nossa unidade como igreja em Cristo Jesus? Sim, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Em segundo lugar, a segunda resposta aí: sim, por causa da comunhão como corpo de Cristo. Aqui é uma coisa que às vezes é interpretada de uma forma errada, porque o apóstolo Paulo diz aí na parte B do versículo, que faleis, ele roga em nome de Jesus, e aí então ele diz, que faleis todos a mesma coisa. Irmãos, não se trata aqui de falar no sentido de que é o mesmo discurso, a mesma opinião em todas as coisas. Aqui o sentido é que a comunicação, ela procede de corações transformados, pertencem a Cristo Jesus, então fala a mesma coisa no sentido de caminham em busca dessa unidade. Então, nesse sentido, há discordância de opiniões, há discordâncias, há debate de ideias. Eu me lembro aqui no meu ministério lá no Paraná, no início do ministério, houve um desencontro de opiniões na reunião do presbitério. Quem já foi aqui sabe como é que é, né? Os pastores e presbíteros representam as igrejas, lá eles lutam pelos interesses de suas igrejas, e aí debatem, como toda a sociedade, né? A igreja presbiteriana funciona como concílio, né? Um grupo vai discutir ideia, depois vota, e aquilo, a maioria é que vence, né? Então, de repente, alguém falou uma coisa que feria os interesses da igreja que eu representava, e eu comecei, então, a levantar uma oposição àquele pensamento ali, aquela determinação que estava para ser dada se fosse aprovada. E então, o presidente, que estava colocando a ideia, que foi meu tutor, que foi padrinho do meu casamento, não é? E era o presidente do presbitério, e eu, pastorzinho novo ali, não é? Desenvolvendo aí no ministério, mas nos desencontramos, ele passou a presidência para o vice-presidente, como é costume, e começamos a debater, mas, sabe, debater assim, ardentemente, porque eu estava defendendo os interesses da igreja, e ele entendia que ele estava tendo uma visão de todo o presbitério, e a discussão foi tamanha, que aí o vice-presidente estava presidindo, levantou uma pausa, disse, meus irmãos, vamos dar uma pausa, vamos tomar um cafezinho, vamos aí para o banheiro, vamos esfriar um pouco a cabeça, depois a gente volta. Então, quando fomos tomar o café, eu fiquei lado a lado com o meu pastor, o meu tutor, o meu padrinho. E nós começamos a servir um outro ali na hora, para tomar o café, e começamos a conversar uma coisa, e o presbítero dele estava na nossa frente, um bigodinho, lembro disso, boca aberta, olhando para nós. Ele disse, é a primeira reunião do presbitério que eu venho, eu estou escandalizado. E nós preocupamos na hora, o pastor dele, que é meu irmão. Ele disse, vocês são igual políticos? É fingimento, ou vocês estavam fingindo lá dentro ou aqui? Porque lá dentro, daquele jeito, aqui vocês estão tomando esse café, conversando desse jeito. Eu lembro que o pastor deu a volta, era uma mesa grande, colocou a mão no ombro dele e disse, meu irmão, lá dentro quem estão debatendo são as ideias. Eu tenho comunhão com o pastor Eliseu, de longa data, conheço ele desde adolescente. E a gente voltou, e a discussão continuou. Graças a Deus, a minha posição ganhou. Se o pastor João estiver me ouvindo nesse momento. Então, é nesse sentido que o apóstolo diz, olha, falar a mesma coisa, vamos discutir, mas nós vamos chegar num ponto comum. E ele diz, e que não haja entre vós divisões, no restante do versículo. Então, falar a mesma coisa, para que não haja uma ruptura. E aqui a palavra usada, ela, melhor traduzida, é cisma, sabe? É uma coisa rasgando, um pedaço de tecido, sabe, um pano rasgando, um papel rasgando. Eu me lembro que num casamento uma vez, um pastor, na cerimônia religiosa, pegou 2 folhas de papel e mandou os noivos segurarem, e eram 2 folhas de papel, então depois ele passou uma cola, ele colou, não é? E disse, agora separem essas folhas. E não tinha como separar sem rasgar, sem romper, danificar todas aquelas folhas. Ele fez uma aplicação ali do que significa a separação entre o casal. Ruptura. É nesse sentido que o apóstolo diz aqui. E o motivo dessa exortação é porque tinha chegado aos ouvidos do apóstolo Paulo que havia, sim, divisão. A igreja, que era uma igreja
capacitadas, dotadas espiritualmente com seus dons. Aí a gente sabe das exortações que ele faz. Capítulo 11 vai trabalhar na Santa Ceia, por exemplo. Mas veja comigo aí no capítulo 1, ainda no capítulo 1, versículos 11 a 13. Capítulo 1, versículos 11 a 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Eu posso colocar essa pergunta do apóstolo Paulo com o nosso tema de hoje. É possível sermos unidos? É possível continuarmos unidos? E trazemos para essa palavra: acaso Cristo está dividido? Havia uma dissensão, havia uma disputa, sabe? Nós vamos nos lembrar que pessoas de várias origens faziam parte desta igreja. Nós temos ali os judaizantes, nós temos ali os pagãos que vieram, ex-pagãos, que vieram de outras religiões. Havia ali pessoas ligadas à política. Entre os convertidos da igreja, era uma comunidade que estava crescendo, era uma comunidade composta de pobres e de ricos. Havia algumas coisas que feriam o modo da igreja se desenvolver. E ele volta a mencionar esses partidos, não vou ler, mas eu vou só citar 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 3 a 6. Porque ali, então, a divisão era em torno... Você já pregou sobre isso aqui também, né? Irmãos, já pregamos sobre isso aqui. Estava em torno de Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um convertido. Olha só, nasceu esses dias uma irmã disse: eu não gosto do meu nome. Sabe que o nosso pastor auxiliar lá no Bom Jardim chama Raimundo Nonato. Raimundo Nonato é um santo, você sabe disso, né? Um dos santos aí, populares. E o que tem de Raimundo Nonato nessas nossas paragens, né? Então, algumas pessoas têm nomes que foram trazidos de santos. Aqui, Apolo tinha o nome de um deus. Era um deus que era tanto venerado pelos gregos como pelos romanos. Esse homem foi dedicado, essa vida foi dedicada, foi alcançada pelo Evangelho. E aí, então, nós temos lá em Atos 18, 24 a 28, a informação de que era um excelente pregador. Ele arrebatava os corações no momento que estava pregando. Alguns eram dele, alguns preferiam ele. Alguns telefonavam para a secretaria para saber quem é que ia pregar. É Apolo? Se é Apolo, eu vou. Se não, vou ficar em casa e vou assistir a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou de Paulo, dizia outro. Paulo não era muito bom de púlpito, a gente já viu essas coisas, essas informações. Ele era pesadão, é aquele pastor que prega num tom só, sabe? E vai, mas profundo. Há pessoas que ficam anotando, mas outros não gostam. Mas quem gostava dele? Os romanos e os escravos, porque ele pregava sobre liberdade. Essa liberdade, o ser humano que é alcançado. Paulo preso, era livre. Alguns diziam: nós somos de Paulo. Outros diziam: pois nós somos de Pedro. Porque Pedro, ele simboliza a tradição. Pedro é dos nossos. Os judaizantes, sabe aqueles? Olha, converteu, tem que circuncidar. Converteu, tem que fazer alguns rituais. E é Pedro. Pedro que vai nos defender nisso. Não, quando Pedro falava, os legalistas, principalmente, gostavam de Pedro. Mas havia os mais crentes. Nem Apolo, nem Paulo, nem Pedro. Mas nós somos de Cristo. Profundamente comprometido. A tal ponto que nós odiamos Paulo. E nós perseguimos os apóstolos. Eram aqueles que olhavam para Jesus Cristo como um líder de uma religião, estavam ali no meio, mas usavam o tempo todo o seu conhecimento para criticar. E aí nós não sabemos se era judeu, se era gentil, mas havia aqueles que se diziam de Cristo, mas estavam envolvidos nessa lambança de divisão no meio da igreja de Corinto. Então, a palavra de exortação, unidade, que o apóstolo Paulo aqui, é no sentido de que eles se lembrassem de que eram irmãos em Cristo Jesus, que não poderiam viver dessa forma, deveriam evitar a desarmonia, e isso deveria envolver mente e coração. Irmãos, porque se fica só na mente e não desce, eu estou falando aqui, você está entendendo, né? Não são os órgãos que nós temos aqui, não é?
o que ele simboliza, se ficar só no intelecto. Então, a intenção do apóstolo Paulo era de que as diferenças fossem tratadas em busca de uma direção, de uma solução, para que o amor de Cristo Jesus fosse conhecido no meio deles, pelo modo como eles tratavam as diferenças. Houve um grande debate. Em Atos 15, nós temos a reunião no primeiro presbitério para tratar das diferenças que estavam no meio do povo de Deus. Jesus Cristo uma vez tratou disso. Veja em Marcos capítulo 9, versículos 33 a 35. Marcos 9, 33 a 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O Senhor Jesus era o modelo para Paulo. E Jesus sabia que se o grupo que ele estava discipulando continuasse nessa vibe de disputa e competição, se desfacelaria. O Evangelho de Cristo Jesus estava comprometido com a visão dele. Ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo. E a visão que o apóstolo Paulo recebe de Jesus, esta visão é de unidade. Eu vou fazer uma aplicação aqui, irmãos. Porque existe uma mentalidade cada vez mais forte no nosso meio. Existia no passado, mas hoje tem sido usado já no âmbito da política para dividir brancos e negros, para dividir pobres e ricos, para dividir mulheres e homens, para dividir o que mais? Patrões e empregados. Há uma mentalidade que está cada vez mais acirrada para fazer divisão em quem vacinou, quem não vacinou, ou quem vai votar em A, em quem vai votar em B. Tudo isso está por fora. E Jesus, ele chega para Paulo, incendeia o pensamento de Paulo, e Paulo chega para a igreja, e a pergunta é: podemos continuar unidos no meio dessa loucura toda? Como é que nós vamos tratar isto? Então, a aplicação aqui é que nós precisamos, como igreja, orar por discernimento. Nós não podemos nos enganar. Se nós não orarmos, irmãos, buscando discernimento no meio dessa loucura toda, porque daqui a pouco começa, somos assediados, os pastores sabem disso, e liga a assessoria do político tal, porque quer visitar a igreja, pergunta que hora é o culto, fica 10 minutos aqui, sai, e a gente cita como presidente, como visita, o presbítero falaria: está conosco, fulano de tal, candidato e tal. É o jeito da igreja presbiteriana tratar. Há alguns que dão a palavra, desde que não envolva política. Mas já é um acerto meu com o conselho, como é que nós fazemos? Só citamos o político, todos, seja qual for o partido. Está nos visitando, não é? Como os outros visitantes. Está nos visitando, tal, fulano de tal, daqui a pouco começa. E aí como é que nós vamos ficar? Vamos nos dividir por causa de político? Nós vamos nos dividir por causa de discussões assim, que precisamos manter como cidadãos, mas como é que nós estamos nos considerando uns aos outros no meio dessa situação? Lá de Corinto eu venho para cá, para a IPF e para as outras igrejas que estão aqui representadas e para o pessoal que está nos acompanhando através da internet. Como é que nós devemos tratar com isso? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de Jesus. E aí, então, o Espírito Santo promove, naquele momento, o nascimento da igreja propriamente dito. E aí, então, o que começa a acontecer? Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador são filhos de Deus e são irmãos. A igreja do Senhor é uma grande família, a família de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, um pouquinho mais adiante, Romanos 8,16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós pertencemos e nós somos, melhor dizendo, membros do corpo de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo aponta para o prazer, para a alegria de na presença do Senhor, poder adorar, poder cantar, poder louvar, como aconteceu ontem aqui, com a presença daquela dupla, não vou arriscar falar o nome, senão vou errar, é João Teló?
João Manô e Marco Teles. João Manô e Marco Teles. Que momento, irmãos! Dois jovens adorando ao Senhor, no estilo deles, e a igreja adorando naquele momento, porque estava através do louvor, sendo motivada pela ação, e eu creio, do Espírito Santo, a expressar a sua adoração através daquelas letras. Então, nós que amamos o Senhor, queremos crescer nessa comunhão com o Senhor e desfrutamos da salvação, vidas cheias do Espírito Santo, também tem que sentir prazer de estar com os irmãos. Ou você que está em casa, volte, está na hora. Agora mesmo completei uma irmãzinha ali, mas ela era problema de saúde. Mas que abraço gostoso, voltando para a igreja, voltando para o convívio da igreja. Vidas cheias do Espírito Santo não podem conviver, então, irmãos, com partidarismo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Desfrutamos a comunhão com o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo exorta aos coríntios aqui quanto ao perigo de se desencontrarem uns dos outros. E então, a comunhão fragilizada, presta atenção, enfraquece, irmãos, espiritualmente, e a igreja não consegue pregar o evangelho. A igreja perde a sua autoridade espiritual. Por isso Jesus diz, olha, se amem, porque o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se verem que o meu amor está em vocês. Então é possível nós sermos unidos, continuarmos unidos? Sim, porque nós somos de Cristo Jesus. Sim, por causa da comunhão como corpo de Cristo. E a terceira parte do versículo, olha comigo aí, a parte C. A resposta é sim, porque nós temos o mesmo alvo. Ele diz, antes sejais inteiramente unidos. Essa expressão aqui, irmãos, é de uma massa, sabe? Juntinho, grudado. Tem até uma expressão popular, esqueci agora, como é que é? Estamos juntos. Estamos juntos. É nesse sentido. Um outro comentário que encontrei para expressar o entendimento na tradução aqui desse sejais inteiramente, é como se fosse batatas. São várias batatas, mas cozinha, depois a massa e ela vira um purê. Então é isso, nesse sentido, juntos. Este é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos de Cristo Jesus, nós pertencemos, somos o corpo de Cristo Jesus, então nós temos o mesmo alvo, nós estamos amalgamados aí, nós estamos colados como batatas num purê, e ele então diz, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Novamente, não é no sentido de todos dizerem que gostam da mesma cor, que querem ir na mesma direção, aqui é na mesma disposição mental de querer realmente, motivado pelo Espírito Santo, agradar a Deus com tudo aquilo que nós resolvemos. Irmãos, podemos ter uma assembleia aqui, discutirmos a reunião do conselho. Tem oração, tem louvor antes de começarmos a reunião administrativa. Depois começa a reunião administrativa, tem discussão, tem debates. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa mente, aliás, está falando à igreja de Corinto, que a mente dos seus leitores, elas precisavam estar dispostas através da ação do Espírito Santo, na sua expressão de ação de graças pela vida daqueles crentes ali da igreja de Corinto. Paulo mostra essa base sólida. Veja comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 6. Ele disse, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Aqui nós entendemos o que significa então essa mesma disposição mental. Nós estamos olhando para o Senhor Jesus em tudo. Então nós nos enriquecemos com aquilo que recebemos de Jesus. Em toda palavra e em todo conhecimento. Nós vamos lendo e crescendo no conhecimento da palavra. E assim então nós damos testemunho de que ele é confirmado em nós, ou trocando em miúdo aqui, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É isso que me leva a pedir perdão, irmão. É isso que leva a perdoar. É isso que leva a relevar. Estamos nesse mundo muito louco, gente. Estava falando com o pessoal essa semana, além de louco, o mundo está chato.
A gente jogava bola na minha infância. Eu sei que a gente não pode ficar comparando gerações, mas na minha infância é assim: passa a bola, gordo. Vai lá, Platão. E tá, hoje não pode, gente. Hoje nós temos os termos politicamente corretos e ainda temos outras bobeiras que estão sendo inventadas aí para mudar o modo de falar. O mundo está chato demais. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus aqui é chamado para viver esse tipo de vida, tendo o mesmo alvo, agradar a Deus. Temos um problema, vamos resolvê-lo. E vamos discutir. E vai sair faísca. Mas nós queremos agradar a Deus com a solução que nós estamos procurando aqui. O desafio desses tempos, irmãos, para nós, como crentes em Cristo Jesus, é não nos esquecermos que nós estamos aliançados nele. O sangue que ele derramou na cruz foi derramado em função do amor de Deus que busca para salvar e unir pecadores. Mesmo que seja nesse tempo de lutas, de dificuldade, o Senhor Jesus se encarnou, é o Deus que se encarnou para destruir as barreiras de inimizade que haveria no nosso meio se nós fôssemos descrentes. Olha que coisa pesada. Ele veio e se sacrificou para nos salvar. Nos salvar de quê? Das trevas. A desunião está nas trevas. Não pode estar na luz. É nesse sentido que o apóstolo, então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, ele faz essa pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Confusão toda na igreja ainda envolvia homens de Deus. Irmãos, a igreja fazendo confusão por homens que nem têm Deus. Discutindo. Irmãos, às vezes eu sei que não é o caso. Aqui a gente brinca muito com Ceará, Fortaleza. São opções. A igreja tem os crentes, tem crente que nem gosta. Mas o modo, sabe, nós de convivermos com esses debates políticos, de futebol, e com graça, com humor. Mas, irmão, já pensou um irmão sair da igreja por causa disso? Romper a amizade por causa dessas coisas. A nossa firme aliança com Cristo deve nos levar a vencermos todas essas dificuldades. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele diz: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Irmãos, tem judeu e tem grego. Não tem separação aí. Porque judeu é judeu e grego é grego, o gentio. Tem senhor e tem escravo. Nesse tempo tinha, era da cultura lá. Como tem patrões e empregados hoje. O que ele diz aqui é que é necessário que esta carnalidade morra entre nós, totalmente destruída entre nós, para nos encher plenamente do poder do Espírito Santo. Outro dia eu termino o sermão até o final, viu, gente, aí da projeção. Eu queria que vocês fossem lá para o finalzinho, o último texto que tem lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. É como ele termina o capítulo. Para a gente fazer uma aplicação aqui, e aí então irmos para a nossa escola dominical. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Ele diz: mas vós sois dele. Ele trabalha em toda aquela questão, né? Todo aquele bate-cabeça, aquelas divisões, aquelas preferências humanas, e ele desemboca nesse capítulo dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo converge para ele. Tudo. O que nós pensamos, o que nós fazemos. Então, irmãos, na verdade, é uma aplicação só que eu quero, além daqui que já foi feita. Como é que nós podemos nos manter como igreja? Como é que você pode colaborar para que a igreja se mantenha unida em Cristo Jesus?
lembrando que nós somos aliançados nele. Sabe a discussão que está aí? Às vezes vai para a internet, irmãos, quanto tempo gasto? Disputa de pensamentos que não levam a nada. Eu creio que é aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, sabe? Discussões vãs. Então, como é que você pode fazer, lembrando que você foi aliançado com seu irmão no sangue de Cristo Jesus? Aplicando isso nos momentos de tratar com estas coisas do dia a dia. Você, eu e o nosso irmão aí, nossa irmã, nós somos de Cristo Jesus. Pertencemos a Ele. E nós somos chamados a uma vida de comunhão como corpo, como membros deste corpo. E então nós temos um mesmo alvo, agradarmos a Deus através das nossas vidas. Então como é que você pode fazer? Lembrando. Lembre-se, eu estou aliançado com esse irmão, com essa irmã, em Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus amado, nós queremos pedir, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações aquilo que Ele tem declarado em nossa mente através da palavra. Que possamos transformar, Deus, palavras e pensamentos que vêm originados do Senhor em expressão de vida, em testemunho. Então, quero colocar a nossa igreja, Deus, diante do Senhor, principalmente nesses dias. Que não haja divisões no nosso meio, por causa de assuntos, Deus, que no fim não glorificam a Ti. Então dê discernimento, Senhor, porque ao mesmo tempo nós somos cidadãos, nós pertencemos à sociedade, nós nos interessamos com coisas que podem colaborar com uma sociedade melhor. Queremos, Deus, e queremos discutir. Ó Deus, então dê discernimento, derrama sobre cada um de nós esta visão de que nós fomos aliançados no sangue do Teu Filho. Não podemos ultrajar esta aliança, Senhor, por causa das nossas fraquezas. Ó Deus, derrama sobre nós o espírito do perdão, Deus, que vem da Tua palavra. Em nome de Jesus, cura, Senhor, restaura as divisões que ocorrem no meio do Teu povo. Reaproxima, restaura relacionamentos, Deus, em nome de Jesus. Eu peço isso para que ocorra desde a casa, Senhor, no relacionamento familiar, até o nosso relacionamento como membros da igreja. E não somente esta igreja, a igreja de Cristo Jesus, esparramada por toda a terra. Ó Deus, dê sabedoria aos líderes para tratar com os problemas e as dificuldades que surgem na caminhada da igreja, para que seja preservado o amor, para que lutemos para que o vínculo tão perfeito do Teu amor seja vivido entre nós, Deus. E o resultado disso seja a paz, mesmo no meio da tempestade, a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento e que faz com que o judeu e o grego, convertidos a Cristo Jesus, vivam como um. Em nome de Jesus. Amém.